Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Bruxa que Ri. Meu nome é Marta, sou oraculista há mais de 20 anos e estou trazendo mais uma leitura aqui para vocês. O tema da leitura de hoje é o que está bloqueando a sua vida. Eu não sei se a leitura vai falar de finanças, de amor, de trabalho. Isso a gente vai descobrir em cada leitura. Nós temos 3 opções, não se prendam aos baralhos. Eu vou usar os 3 nas 3 leituras. O que a gente tem para as opções são as 3 conchas. Essa concha mais caracolada, vamos dizer assim, parece um caracolzinho. A conchinha cheia de pontinhas. E a conchinha mais tradicional, vamos dizer assim. Se for preciso, pausa o vídeo, escolha uma das 3 opções e eu vou começar com a primeira, que é essa aqui. Então, para quem se conectou com a primeira opção, que é essa conchinha que parece um caracol, eu tô dando mais uma embaralhadinha aqui no nosso tarô dos magos, mas eu já dou uma boa embaralhada antes de começar, tá? Porque eu não gosto de tomar muito tempo do vídeo embaralhando. Vamos lá, vamos ver o que o tarô dos magos traz pra gente. O Rei de Espadas, o 9 de Pentáculos, a Sacerdotisa, o 5 de Pentáculos e o Cavaleiro de Bastões. Bom, para quem se conectou com essa opção, o assunto principal aqui é dinheiro, é finanças. Eu sinto que vocês têm dedicado muito da vida de vocês a algum trabalho, alguma carreira que demanda tempo, que demandou muito preparo. É como se vocês estivessem correndo atrás de um sucesso nessa carreira e a sensação que vocês têm é que esse sucesso... Eu vou pedir desculpas para vocês se eu começar a bocejar. Quer dizer, se eu começar não, porque eu já comecei. Mas é que as minhas leituras, elas não são somente leituras. Elas carregam também um passe, elas carregam limpeza de energia. E eu me conecto com a energia de vocês e alguém está precisando muito dessa limpeza e por isso eu estou bocejando. O bocejo na espiritualidade significa transmutação de energia e é isso que eu estou fazendo. Eu junto com a espiritualidade, claro. A gente está pegando a energia, porque o que acontece essa energia que eu estou sentindo é assim, é de desgosto, sabe? De dizer, poxa, eu tenho feito o meu melhor, eu não paro de procurar, eu não paro de me aperfeiçoar. E nada acontece, as coisas não vão para frente, não, as coisas não saem do jeito que nada muda, nada acontece. Já era para eu ter prosperado com esse meu negócio e as coisas não vão para frente. E quanto mais você pensa isso, mais a sua vibração cai, mais energia densa você traz para perto de você. Ah, tá. Então, uma energia bem pesada mesmo. Mas não se preocupem, porque isso está sendo transmutado, tá?
Isso vai facilitar bastante, inclusive, até para vocês conseguirem desbloquear o que precisa. Mas o que acontece? Por mais que você faça, dentro de você, você ainda carrega uma dor e uma certeza de que você nunca vai sair dessa situação. É como se você se prendesse pela sua vibração à escassez que você viveu um dia. Porque eu sinto que você vem de um período que já foi bastante ruim. Eu não paro de bocejar. Eu sinto que você passou por um período de muita falta, de muita escassez, e você tem muito medo de voltar a viver desse jeito que você já viveu. Então, é como se fosse uma autossabotagem, sabe? Por mais que você faça, dentro de você, você acaba alimentando essa coisa da escassez. Então, você acaba vibrando mais tempo na escassez do que na abundância, do que na fartura, na prosperidade. Porque o que eu vejo aqui, o 9 de Pentáculos, ele deixa isso muito claro, é que tudo o que você fez realmente já era para você ter entrado num estágio muito próspero. Mas essa energia de escassez, ela te segura onde você está, ela te mantém preso ou presa a essa vibração baixa, porque essa vibração de escassez ela é muito mais baixa. E para sair dela, para realmente colher os frutos de tudo que você fez, para chegar onde há o caminho, o lugar que você busca, esse caminho de abundância, você precisa parar um pouco e olhar para você e entender onde está, que ponto é esse onde você se prendeu à escassez, onde você se prendeu ao medo, onde você se prendeu à certeza de que não é para você prosperar na vida. Pode ser uma crença de infância, pode ser uma crença de adulto, mas é alguma crença realmente completamente limitante que faz com que você acredite que não é para prosperar. Sabe quando a gente é criança que a gente ouve os pais falando assim, né, dinheiro é para gente que pisa nos outros, só quem deixa eu buscar algum exemplo que não seja muito forte também. Eu falo por mim, quando eu era criança, uma família muito humilde, eu ouvi muito dos meus pais que gente que nasce como a gente, que nasce pobre, nunca vai ser rico, porque riqueza, assim, quem tem dinheiro, dinheiro atrai dinheiro. Então, quem não tem dinheiro não vai atrair, se conforma, é isso mesmo. Dinheiro é sujo, para conseguir dinheiro você tem que se vender, você tem que fazer alguma coisa suja. Gente rica é arrogante. Quanto que a gente não ouve isso por aí, né? Não estou dizendo que eu concordo com isso, não, tá? Hoje eu não concordo mais, eu já limpei essas crenças de mim, graças a Deus. Mas quando a gente ouve isso, principalmente quando a gente ouve muito na infância, a gente cresce com essa visão de que o dinheiro não é para gente. O que você acaba acreditando? Que se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. E isso faz com que você, no fundo, se mantenha na escassez, porque você não quer ser uma pessoa ruim. Então, por mais que você trabalhe para que o seu negócio dê certo, lá no fundo da sua alma,
O seu ego está dizendo assim, não é nem no fundo da alma, o seu ego está dizendo assim, eu não quero ter dinheiro porque o dinheiro vai fazer de mim uma pessoa ruim, eu não quero ser uma pessoa ruim. E isso acaba sabotando qualquer chance de prosperidade que você tenha. Então, o que o tarot está te dizendo aqui é, olha para dentro de você e você vai encontrar muitas dessas crenças limitantes. Você vai lembrar que você já ouviu muitas vezes coisas sobre dinheiro não é para você. Imagina que gente que nasceu e vive como a gente vai prosperar, vai ser um comerciante, vai ser um empresário, vai ser um empreendedor. A gente nasceu para trabalhar para os outros. Então, faz essa viagem aí dentro das tuas memórias e você vai encontrar muitas frases desse tipo. E aí, quando você encontrar cada uma delas, olha para elas e diz assim, puxa, mas isso não é verdade. Eu não quero mais, essa crença não é minha, eu não acredito. E refaz essa crença em você. Sabe, o empreendedorismo não é para mim. Claro que é, o empreendedorismo é para todo mundo. Então, vai achando uma por uma dessas crenças que te impedem de alcançar o que você tanto sonha e vai ressignificando. Não olha para elas superficialmente. Olha para cada uma dessas crenças com muita profundidade, para que você realmente consiga olhar para ela e dizer, sabe, não, não é isso. Isso era uma crença dos meus pais. Eu não acredito de verdade nisso. O que eu acredito é. E aí vai transformando essa crença no que você realmente acredita. Porque se essa crença fosse sua, você não estaria fazendo o que está fazendo. Você não estaria buscando essa prosperidade, esse sucesso que você busca na sua carreira, no seu empreendimento, seja o que for. Então, assim, de verdade você não acredita nisso, mas lá no seu subconsciente você acredita, e é essa crença que está no subconsciente que acaba se transformando em energia que a gente emana para o universo. Então, trabalha essas suas crenças, se desfaz de uma por uma, e você vai ver que tudo o que você faz vai deslanchar. Não é um processo que você vai começar hoje e amanhã você já está livre, porque isso está muito enraizado. Eu estou embaralhando o outro tarô aqui, tá? Isso já está muito enraizado em você, mas começa a trabalhar em cada uma dessas crenças e você vai ver que vai chegar o dia em que, mesmo que você não perceba conscientemente o que está mudando, você vai ver que as coisas começam a caminhar, as coisas começam a dar certo, você vai desbloquear a sua criatividade, a sua facilidade de entender onde é que está segurando, o que você pode fazer para mudar. Mas, assim, o primeiro passo é: olha para as tuas crenças, busca lá na tua infância, busca na tua família, nas pessoas com quem você convive. Eu falei pais, mas não necessariamente pais. Você pode ter sido criado por avós, por seja quem for. A pessoa, o adulto com quem você conviveu, opa, bati aqui, e que fez você acreditar nisso. Descarta, essas crenças não são suas, elas precisam sair do seu subconsciente. Agora eu vou tirar algumas cartas aqui com o tarô das bruxas. Nós temos aqui o 7 de pentáculos, mais uma carta de pentáculos. A grande sacerdotisa, ela saiu de novo, aqui já tinha saído a sacerdotisa. A imperatriz. O juízo, que é o julgamento, né? E a justiça. Realmente você está
Você está pronta para colher os frutos de tudo o que você plantou até aqui. Você tá esperando o resultado de tudo que você fez, como se esse resultado também fosse surgir do nada, ele fosse aparecer, como se fosse assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou ficar aqui esperando os resultados aparecerem. Eles vão aparecer, eles já estão prontos para aparecer, vamos dizer assim. Mas isso só vai acontecer depois que você fizer essa viagem para dentro, buscar aí a tua criança, as crenças, o que essa criança aprendeu, entender que você carrega muita crença que não é tua. Tem muita coisa que você acredita até que é crença tua, mas não é. Você só ouviu isso muito tempo da tua vida e acabou achando que era verdade. Mas a tua, como que eu vou dizer isso? Não, o teu entorno, o que está te esperando no plano astral, o que está pronto para vir para a tua vida e só não consegue vir porque você tem essa energia da escassez te bloqueando, é muito próspero. Tem muita coisa, muita fertilidade em volta de você, só esperando uma brecha para te alcançar. Tá no teu destino, tá no teu caminho a prosperidade, a abundância. Mas você realmente precisa voltar para o teu passado e entender quais são essas crenças que te limitam e trabalhar cada uma delas. Porque a tua vida precisa de um equilíbrio. Porque hoje você está muito no fazer, na prática da coisa, mas você meio que abandonou o, o trabalhar assim a sua energia, trabalhar o seu campo vibracional. Não basta fazer, fazer e fazer se você não tem um campo vibracional, um campo eletromagnético limpo para receber tudo que você tem para receber. E também não adianta você só ficar trabalhando o seu campo eletromagnético, como no caso da lei da manifestação, você ficar só imaginando o que você quer e esperando que brote do chão. Você tem que manter esse equilíbrio entre o desejar, o acreditar e o fazer. Será que eu me enrolei muito? Eu fui clara? Eu deixei claro? Porque o que eu sinto nessa leitura é que você está fazendo demais e isso está te descompensando eletromagneticamente, porque o fazer demais, você está trabalhando numa única área da tua vida. Agora está na hora de você trabalhar no acreditar mais do que você acredita. Porque não adianta fazer sem acreditar que realmente vai dar certo. Por mais que conscientemente, por mais que na sua cabeça você diga, não, mas se eu estou fazendo é porque eu acredito que vai dar certo, porque senão eu já teria parado. Se você prestar muita atenção no teu coração, você, lá dentro, lá no fundo, você vai ver que toda vez que você pensa na tua abundância, lá dentro um medo fala dentro de você. E se a gente ficar rico e alguém roubar a gente? E se a gente ficar rico e a família começar a abusar da gente e pedir dinheiro toda hora? E se a gente ficar rico e eu virar um alvo que eu não posso mais sair na rua em paz?
Presta atenção, porque você vai ver que algum sentimento contrário ao que você busca vai surgir ali no fundo. Uma voz bem baixinha, mas ela está ali. Um pensamento, seja o que for. Você vai perceber que toda vez que você se vê próspero, você tem um medo de alguma coisa. E é esse medo que te segura. Agora, para a gente encerrar, vamos ver aqui que o baralho cigano traz aqui. A montanha, a casa, o cigano. Deixa eu ver se eu consigo pôr para cá e ainda aparecer na câmera. E o coração. O baralho cigano, ele reforçou essa ideia que o restante que o tarô já tinha trazido. Existe este obstáculo e esse obstáculo precisa ser vencido para você chegar onde você quer. E esse obstáculo, ele não é externo. Ele não... Você não depende de outras pessoas. Não eu não prospero porque eu não tenho clientes, eu não prospero porque a minha família não me apoia, eu não prospero porque os meus amigos não me apoiam. Não, não é externo. Você não prospera porque você tem essa crença de que alguma coisa vai dar errado se você prosperar. A espiritualidade está dizendo, confia, faz o que precisa ser feito, faz essa viagem para dentro de você, busca cada uma dessas crenças que te limitam e confia, porque a gente está aqui. A espiritualidade não pode fazer nada enquanto você não resolver o que você precisa resolver, que é essa questão de mudar a sua vibração de escassez para uma vibração de prosperidade. Quando isso tiver materializado, vamos dizer assim, dentro de você, quando você entender o quanto as suas próprias crenças que te bloqueiam, você vai liberar o acesso para toda a prosperidade que o universo quer te entregar, e não é pouca. O universo tem muita coisa para te entregar. E isso inclui viver do que você ama fazer. A vida que o universo já preparou para você é uma vida não só de muita prosperidade financeira, mas uma vida de muita paz, de muita prosperidade de saúde, prosperidade de relacionamentos. Mas você precisa desbloquear o que essas crenças estão te impedindo. E fique pronto, acredita que a espiritualidade está só esperando o seu aval para poder agir. É como se eles tivessem em mão já um pacote pronto, com muito amor, com muita abundância, com muita prosperidade, e só esperando você abrir essa porta para poder te entregar tudo isso. E essa porta só será aberta quando você entender que essas crenças que te seguram não são suas, e elas precisam ser ressignificadas. Bom, para você que escolheu essa primeira opção, eu agradeço a sua companhia, agradeço ter vindo até aqui. Se você sentir no teu coração, deixa sua curtida aqui no vídeo, segue o nosso canal para futuras leituras. E que Deus te abençoe e tenha aí um
uma vida muito feliz. Olá, pessoal que escolheu a segunda opção, que é essa conchinha toda espetadinha aqui. Eu lembro a vocês que essa é uma leitura geral, é uma leitura coletiva. Pode ser que nem tudo que seja dito aqui faça sentido para você, então use o que ressoar, descarte o que não fizer sentido. E vamos lá, vamos ver o que o Tarô dos Magos traz aqui pra gente. O 3 de bastões, o Imperador, a Lua, Rainha de Cálice e o Sol. Deixa eu puxar mais pra cá que ficou. Essa opção não tá específico aqui se é finanças, se é romance, o que é. Mas o que as cartas estão me dizendo é alguma coisa do teu passado. Vou dar um exemplo. Você trabalhava... A gravação parou, do nada. Vamos retomar. Eu ia dar um exemplo. Vamos supor, você trabalhava com algum... Independente do que seja. Você sempre trabalhou de uma determinada maneira. Hoje o mercado pede para que você trabalhe de um jeito diferente. Aí, talvez digitalizando muito mais, ou até implementando qualquer tipo de processo que inclua inteligência artificial. Mas o que acontece? Você é muito preso ao que você já fez no passado, preso ou presa ao que você já fez no passado. Tipo, não, mas eu não vou mudar o meu jeito de trabalhar porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Ou então, não, eu não vou mudar o meu jeito de me comportar nesse relacionamento porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Só que não está mais dando certo. Então, o que te bloqueia hoje é essa prisão ao passado. É essa resistência à mudança. Eu sinto que, seja o que for, em algum momento te trouxe muito sucesso. Por isso é tão difícil abrir mão. Oh, minha visita aqui chegou. Eu sinto até um pouco de arrogância, sabe? No sentido de não vem me dizer como eu devo fazer, porque eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu sempre fiz assim, eu sempre carreguei tudo isso nas costas, o meu jeito sempre deu certo, então não me venha dizer como eu tenho que fazer, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Só que você sabe, você realmente é muito bom ou boa no que você faz, no que quer que seja que essa leitura está tratando. Só que os tempos mudaram. E o jeito que você faz também precisa mudar, precisa acompanhar essa mudança. Precisa estar atualizado, porque não é só você. Você depende de outras pessoas para executar, você depende de outras pessoas para se relacionar, você depende do mercado, você depende de família, seja o que for. Não é algo que dependa só de você.
Então, se você não tratar com carinho essa questão, se você não soltar essas facas que você tem na mão, sabe? De essa insistência em manter, seja o que for, que essa leitura, seja em que área for, você é quem sabe onde essa leitura vai falar para você. Enquanto você insistir em manter as coisas desse jeito, porque você tem medo de mudar, já que até aqui deu certo fazendo dessa maneira, você não quer mudar, mas você precisa baixar suas armas e entender que chegou a hora de mudar. Chegou a hora de se atualizar, chegou a hora de fazer diferente e talvez até de ouvir um pouco mais o que as pessoas têm para te dizer. Isso não vai fazer de você uma pessoa pior, isso não vai fazer de você uma pessoa que sabe menos do que o que está fazendo. Ao contrário. Isso vai mostrar que você é uma pessoa pronta para o que vier. É uma pessoa que diz não importa o tempo que passe, não importa toda mudança que o mundo sofra, eu estou pronto, pronta para acompanhar e continuar mostrando todo o meu talento e continuar sendo muito bom ou boa no que eu faço. Isso não te diminui. Na verdade, isso só te fortalece. E só mostra o quanto você é um líder de verdade, né? Uma líder de verdade. Porque só o verdadeiro líder consegue olhar ao redor e entender que são tempos que requerem mudança e partir para essa mudança. Quando você começou, seja lá o que for, que isso está falando com você, quando você começou, você começou de um jeito diferente do que outras pessoas já haviam feito. Então, começa de um jeito diferente de novo. Você já passou por isso, você sabe exatamente como chegar na fase do sucesso de novo. Só que dessa vez de um jeito diferente. E você não precisa se assustar. Você tem talento e competências suficientes para fazer acontecer. Você já fez uma vez e vai fazer de novo. Confia nisso. Sete de copas, 10 de copas, rainha de espadas, o mundo, e o enforcado. Você tem tudo o que você precisa para fazer dar certo diante dessa mudança. Mudar não vai fazer com que você perca o controle da situação. Ao contrário, mudar vai fazer com que você perceba que absolutamente tudo é possível. Que mudar é tranquilo, que mudar faz parte, que mudar é possível e que isso não tira de você o controle do que você tem hoje. Você está numa posição como que eu vou dizer isso? Até de um certo vitimismo, sabe? De lamentação, de culpar todo mundo pelo que está dando errado. Ao invés de você se adaptar e mudar, você está culpando a mudança do mundo inteiro pelo teu bloqueio de hoje.
Ao invés de você olhar para o mundo e dizer o mundo mudou, o mundo evoluiu, e ele é assim desde que ele é mundo, você está olhando e dizendo que saco tudo isso ter mudado, que saco não ser mais do jeito que sempre foi, que saco as pessoas pensarem diferente, agirem diferente. Eu não quero isso, eu quero de volta o mundo que eu conheci, o mundo do jeito que sempre foi. E não vai ser. O mundo não vai voltar. O mundo não retrocede. A gente se adapta. E é assim. Até pouco tempo atrás, a gente assistia filme com fita. Nossa, esqueci como chama aquelas fitas. Aquelas fitas que a gente tinha que rebobinar. Rapidamente mudou para CD e hoje a gente liga a TV, escolhe o streaming que a gente quer assistir, não precisa mais alugar nada. É dentro de casa que você faz tudo. Então, assim, isso foi só um exemplo. Mas tudo mudou. Antes você queria comer fora, você tinha que sair de casa. Você queria comer uma comida pronta, você tinha que sair de casa e ir até um restaurante. Ou você tinha que ter catálogos de restaurantes para poder pedir para alguém ligar lá, para a pessoa entregar na tua casa. Hoje a gente usa o aplicativo e tem todas as opções de todos os tipos de comida. Então, assim, tudo muda. E o mundo não vai voltar a ser como era. E todo mundo vem se adaptando. Isso porque eu retrocedi pouca coisa aqui nesses exemplos, mas tem retrocessos muito maiores aí que a gente pode fazer e ver a mudança que foi. Eu tinha uma tia que ela não se conformava com fax. Ela falava, como que pode? É um telefone, você enfia um papel aqui, o cara recebe papel do outro lado. Então, assim, as últimas décadas foram de muitas mudanças. E a gente está tendo que acompanhar essas mudanças de maneira muito rápida. E não adianta ficar lamentando ou reclamando que as mudanças acontecem, porque elas não vão parar e elas estão cada vez mais rápidas. Então, o que o tarot está trazendo para você é isso. Se adapta. Para de olhar para o passado, para de lamentar que no passado esse jeito dava certo, esse jeito hoje não dá mais certo. E você tem tudo, você tem talento, você tem disciplina, você tem tudo o que é preciso para acompanhar essas mudanças e continuar fazendo dar certo. Vamos ver o que o baralho cigano tem para dizer para a gente. O cigano, o chicote, o cavaleiro, a cobra e os lírios. A cobra aqui, normalmente a gente vê a carta da serpente, né? A carta da cobra no baralho cigano, a gente já acha que o primeiro pensamento que vem à nossa mente é o de traição, né? Mas a cobra aqui, ela está trazendo a mensagem do ser que se transforma, sabe? A cobra, ela vai crescendo e ao invés de continuar sendo exprimida, ela troca, ela abandona a pele velha dela e continua o caminho dela com a pele nova. Então, é essa ideia que o baralho cigano reforça aqui. A gente tem a carta dos lírios, o cigano, dizendo que você não está sozinho nessa caminhada. Você tem total respaldo da espiritualidade, você tem total respaldo dos seus guias, dos seus mentores.
para fazer o que tem que ser feito. Você é uma pessoa muito muito cuidada, né? A espiritualidade te acompanha muito, mas a espiritualidade não pode fazer nada sem o teu sem o teu consentimento. Então, o que eles pedem é: não tenha medo de mudar. A gente está aqui, mas isso tem que partir de você. É você quem tem que trazer essa mudança. É você quem tem que trazer o novo para a tua vida. O cigano, ele está trazendo aqui uma energia de... Olha para a vida dos ciganos. Quando a gente pensa em cigano, a gente pensa em muito ouro, em muita joia. E os ciganos, eles não se prendem a nada. O cigano, se ele está vivendo em algum local que já não oferece mais para ele o que ele precisa, ele levanta acampamento e vai embora, começar tudo de novo. Ele não tem medo de fazer isso. Na verdade, ele tem medo de continuar onde ele está, sabendo que aquilo não tem mais nada a oferecer para ele. Então, a espiritualidade está dizendo: segue esse exemplo. Muda, larga o que não te traz mais nada e vai atrás do novo, vai atrás de onde está o teu caminho hoje. E vai sem medo, porque você não está indo sozinho ou sozinha. Bom, gente, é isso. Obrigada para você que ficou até aqui. Espero que essa leitura tenha te ajudado, espero que ela tenha tocado o seu coração. Se não ressoou com você, é normal, é uma leitura coletiva. Se ressoou e você gostou, se sentir no coração, deixa aqui o teu like, se inscreve no nosso canal para que você possa acompanhar as nossas leituras e receber outras mensagens da espiritualidade. Obrigada por ter ficado até aqui e que Deus nos abençoe. Olá para você que se conectou com a terceira opção. Eu vou abrir as cartas aqui no cantinho, porque a minha gata tomou posse de um pedaço da mesa. E como eu sei que ela vem aqui para ajudar a gente na limpeza das energias, eu não vou tirar ela daqui porque eu não sou louca. Vamos lá, vamos ver o que o tarô dos magos traz pra gente. 5 de pentáculos. Vamos lá, gente, para vocês que se conectaram com a terceira opção, eu vou colocar as cartas no cantinho ali, porque a minha gata tá aqui fazendo a limpeza que tem que ser feita. Eu não sou louca de tirá-la daqui agora, porque se ela veio é porque precisa limpar alguma coisa. E eu vou dar um jeito de colocar as cartas aqui no cantinho. Bom, a gente tem aqui a Rainha de Espadas, o 9 de Espadas, o 4 de Espadas, o 6 de Cálices, e o Sumo Sacerdote. Nossa, começou uma ventania aqui. Vamos lá. Peraí, gente. Agora ficou mais difícil. Eu vou precisar tirá-la. Eu sinto que você que se conectou com essa opção, o seu bloqueio aqui
eu sinto que você é uma pessoa extremamente racional. Tudo você busca o porquê, qual o motivo disso ter acontecido, onde foi que eu errei, por que que isso está acontecendo comigo, o que que a espiritualidade pretende com isso. Eu sinto que você fica muito presa ao que aconteceu e não consegue seguir em frente. E aí o que o tarô vem te dizer é assim, olha, nem sempre tem que entender. Nem sempre tem um motivo e nem sempre é na hora que você vai entender. Existem coisas que acontecem na vida da gente que a gente só vai entender se aquilo teve alguma importância muito lá na frente. Sabe, quando você se vê em alguma situação parecida e você fala, caramba, eu já passei por isso e eu sei exatamente como sair disso agora. Entender as lições que a vida traz para a gente não significa ficar remoendo cada uma delas. Algumas a gente precisa mesmo ir mais a fundo e entender na hora, mas outras que aparentemente não fazem o menor sentido, não adianta a gente ficar remoendo. Porque se o sentido não está claro para você, é porque ainda não chegou a hora de você entender. Então, o que o tarô está pedindo aqui é pega isso que aconteceu com você, que ainda te magoa, que ainda te machuca, pega isso, guarda ali num cantinho, sabe? Olha para isso e diz, isso é passado, eu não tenho mais como mudar, eu não tenho o que fazer com isso. E descarta, enterra. E aí olha para a tua vida e diz, o que eu tenho para fazer da minha vida agora? Como eu saio disso agora com o que eu tenho em mãos? Porque você não vai conseguir mudar o que aconteceu. Por mais que você se prenda a isso, absolutamente nada neste mundo vai possibilitar que você volte para essa situação e a mude. Então, entenda isso, essa situação está finalizada, essa situação é passado, você não tem como mexer nela, tira de lado. Olha para o teu presente e diz, o que sobrou de mim hoje é isso aqui. O que eu faço com isso aqui, que é o que eu tenho. E aí, em cima disso, você vai refazer a sua vida e encontrar o melhor caminho para você. Mas para você conseguir sair disso, você tem que dividir a sua vida de hoje e a sua vida do passado. Porque enquanto você estiver trazendo o passado para o teu presente, você não vai conseguir entender nem sair desse lugar que você está. É de suma importância que você hoje enterre o que quer que tenha acontecido. Sabe, isso não quer dizer jogar para baixo do tapete e fazer de conta que nunca aconteceu e persistir no mesmo erro. Não é isso. Se puder fazer uma terapia e trabalhar com isso em terapia com um profissional que vai saber te conduzir na solução dessa dor, na dissolução também dessa dor, melhor ainda. Mas ficar pensando, ficar remoendo o que quer que seja que tenha acontecido, só vai fazer com que você continue presa a este mesmo lugar indefinidamente. Então, segue a tua vida com o que você tem, com o que você é hoje, com o que você pode fazer.
não com o que você poderia fazer se tivesse sido diferente, o que você teria se as coisas tivessem caminhado para um outro lado. Não adianta ficar pensando isso, porque as coisas não foram diferentes, não caminharam para outro lado. O que você tem hoje é a ferramenta que você tem para fazer a tua vida daqui para frente. Roda da Fortuna, o Enforcado, o 10 de espadas, o 5 de espadas e o Pajem de copas. Opa. É o momento de trabalhar não a dor em si, mas trabalhar o... Como que eu vou dizer isso? É como se você tira essa dor de você e aí vai ficar um buraco onde estava essa dor. E é a hora de fechar esse buraco. É a hora de... o 10 de espadas, ele fala do fim da dor. Então, é hora de entender que essa dor acabou. Eu vou ser repetitiva, mas o tarot está reforçando muito essa ideia. É hora de você tratar o que ficou depois da dor. Eu usei o exemplo do buraco, mas talvez nem seja isso. Algo veio, te machucou, foi embora. Aí vamos supor que você se... vamos dar um exemplo aqui bem bobo, bem simplesinho. Se você se corta com uma faca, não adianta você ficar segurando essa faca e falando: por que eu me cortei? E se eu tivesse usado a faca de outro jeito? E se eu fizer... e se ao invés de usar a faca assim, eu usar a faca assim? Isso não adianta, porque isso não vai tirar o corte que a faca fez. Então, o momento é de pegar essa faca, colocar de lado e olhar para o corte que ela deixou. O que eu tenho agora para cuidar desse corte? O que eu tenho é um antisséptico para fazer a limpeza, eu tenho material para fazer um curativo, eu tenho um antibiótico para passar aqui e não infeccionar. É isso. O que causou a dor não tem mais o que fazer em você. É o momento de olhar para a dor, ver o que você tem para cuidar da dor e cuidar. Não é momento de ignorar a dor, é momento de ignorar o que causou a dor. Cuida da dor e segue em frente. Porque o que está te bloqueando é tentar entender por que essa faca te cortou, sabe? Não vai mudar nada. A próxima vez que você for usar uma faca, você vai lembrar: puxa, da última vez que eu usei assim, eu me cortei, hoje eu vou usar diferente. Então, não tenta ficar tirando nada dessa experiência. Nem toda experiência vai te dar alguma coisa ali, um motivo, uma razão na hora. Trata da tua dor, cuida da tua dor. E você vai perceber que as coisas vão voltar a fluir. Porque o seu foco, ele deixa de ser na faca e passa a ser no corte. E aí, quando o corte estiver cicatrizado, você está completamente pronto para voltar a usar essa mão, voltar a usar qualquer movimento que você tenha perdido aqui por causa do corte. E é isso que vai acontecer. Se livra do que causou a dor. Foi um emprego, foi um relacionamento, foi uma traição.
Não fica com foco no que você poderia ter feito para evitar a traição, não fica com foco no que você poderia ter feito para esse relacionamento dar certo, não fica com foco no que você poderia ter feito para que esse trabalho tivesse deslanchado. Fica com foco no e agora? Bom, eu tenho experiência no trabalho, eu vou procurar um outro emprego, ou eu vou começar do zero um novo empreendimento. Esse relacionamento não deu certo, mas eu vou seguir a minha vida. Se aparecer um novo relacionamento para mim, eu vou entender o que é esse novo relacionamento, não vou cometer os erros que eu acho que eu cometi aqui, não vou permitir que me machuquem como me machucaram, não vou permitir que me explorem como já me exploraram. Então, você vai entender o que ficou de ensinamento dessa dor no processo, é no caminhar. Por enquanto, o que você precisa é largar realmente para trás. E parar de ficar remoendo e remexendo nessa dor. E você sabe que eu não estou errada. Porque o tanto que você já pensou e repensou nisso e nada muda, na verdade você cada vez se machuca mais, porque cada vez que você pensa no que te causou a dor, o seu corpo sente a dor toda de novo, porque o nosso corpo ele não sabe o que é uma história que se passa na nossa mente e o que é uma história que se passa na vida real. A reação do corpo é a mesma para qualquer situação. Então, cada vez que você remoe e remexe nessa dor, você estressa o seu corpo de novo. Vamos ver o baralho cigano. O coração. O urso. A chave. A árvore. E a cigana. Que lindo isso. Deixar para trás o que causou a dor e seguir em frente é realmente a chave para a vida que você quer. Porque você vai seguir daqui para frente mais forte, você vai seguir daqui para frente sabendo o que te machuca. Você vai seguir daqui para frente sabendo que você talvez não possa confiar tanto quanto já confiou. Não que você não deva mais confiar em ninguém, mas talvez uma certa ingenuidade de confiar em todo mundo tenha ficado para trás, e isso é muito importante, porque a gente não pode perder de vez a confiança nas pessoas, mas a gente também não pode confiar cegamente em todo mundo. E quando você conseguir entender que essa dor ela não te serve mais, ela não te cabe mais, você vai abrir uma porta para uma vida muito mais próxima da vida que você sonha, se não a vida que você sonha mesmo. Uma vida onde você vai colher os frutos do que você plantou, você vai colher a bondade que você distribuiu, você vai colher a amizade que você entregou, você vai colher o amor que você dividiu. Mas para isso você precisa virar essa chave na tua cabeça, você precisa... Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá para ver se dá para vocês verem. Você precisa deixar o teu passado no lugar que ele cabe, que é no passado. E principalmente entender que essa dor ela não vai se repetir.
Se é uma dor de um relacionamento, não quer dizer que todo relacionamento vai doer. Se é uma dor de alguma coisa que aconteceu no seu emprego, não quer dizer que todo emprego vai te fazer sofrer. Essa chave que você precisa virar na sua vida é entender que as situações, elas começam e acabam. E cada situação é uma situação diferente. Não é porque você vai viver de novo uma situação que lembra aquela, que ela vai ser, o desfecho vai ser igual, que o caminho vai ser igual. O assunto, o tema pode ser o mesmo, que é viver um novo relacionamento, viver um novo emprego, viver um novo seja lá o que for. Mas viver um novo não tem nada a ver com o outro que passou. Se abre para o que o universo tem para te dar. Você agora é uma pessoa mais forte, o seu coração está fortificado. E um coração fortificado, ele te protege muito mais. Porque vamos supor que você viveu um relacionamento que te fez muito mal. Um relacionamento de exploração, um relacionamento de muita restrição. Por mais que hoje esteja doendo muito, você vai perceber que isso fortaleceu você de uma maneira que num próximo relacionamento, ao menor sinal, a menor bandeira vermelha de que pode acontecer de novo, você vai lá e vai dizer, eu não quero mais isso para mim. E você vai ter forças para ir embora. Antes mesmo de se enraizar lá. Isso vale para qualquer área da tua vida. Então, joga o que te causou a dor fora. Percebe o quanto isso te fortaleceu de alguma maneira. Sabe, eu não quero romantizar a dor, não é isso. O ideal seria não ter a dor. Mas... Ai, agora veio a outra gata. No fundo, assim, alguma coisa ficou. Alguma coisa te fortaleceu. Então, se apega a isso, ao que ficou, não vou dizer ao que ficou de bom, porque situações que machucam a gente nunca deixam nada de bom, né? Não dá para dizer que é bom. Mas se apega ao que ficou de útil, que é esse fortalecimento. E segue a tua vida. Porque tem muita coisa boa reservada e te esperando. Não fica presa num passado, porque tem um futuro muito lindo para você. Se essa leitura ressoou com você e você sentir no seu coração, deixa aqui um like. Se inscreve no canal para receber novas mensagens da espiritualidade. E eu te agradeço imensamente por ter ficado comigo até aqui. E que Deus nos abençoe muito.